Boa noite, sejam bem-vindos. Vou aguardar um minutinho para que os nossos irmãos possam entrando na nossa live, no nosso momento de hoje. Boa noite, eu sou a Milena e é com grande prazer que a gente recebe esse convite para estarmos falando um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo. Antes de nós começarmos este momento, eu vou fazer a prece inicial para que a gente possa se sintonizar nas boas energias, para que a gente possa se sintonizar com a espiritualidade superior e que cada um de nós consiga receber aí o remédio para nossas almas, para que a gente consiga ser pessoas melhores do que quando entramos aqui nesta live, né? Então vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso coração, elevar o nosso pensamento às mais altas esferas celestes e agradecer pela presença amiga do nosso Mestre amado Jesus, pois sabemos que quando dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. E assim, Senhor, sentindo toda a sua energia, rogamos a Ti para que consigamos ter o esclarecimento necessário, a nossa reforma íntima, a nossa melhoria, pois sabemos que o nosso objetivo maior é de evoluirmos. E assim, Mestre amado, te pedimos para que abençoe a todos nós e que esteja presente em nossos lares, hoje e sempre. Graças te damos, que assim seja. Bom, como eu já disse, meu nome é Milena e nós recebemos aí o convite do Vini para falar um pouquinho mais sobre o Evangelho do Cristo. Antes de nós iniciarmos o nosso tema da noite, eu gostaria de contar a história do livro Sexo e Destino, obviamente de uma forma muito resumida, mas para que a gente compreenda melhor o assunto que vai ser abordado. No livro Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier, do espírito André Luiz, a gente vê a história do Cláudio, que era um irmão muito sintonizado ainda com a espiritualidade inferior e que tinha problemas com o álcool, com o sexo. E no decorrer da sua vida, ele acaba tendo um caso com a moça, a empregada de sua casa, e ela vem a cometer o suicídio. Ele não sabia, mas essa mulher tinha engravidado no período em que eles estavam se envolvendo e tinha deixado uma filha, Marita. O que acontece é que a esposa de Cláudio resolve pegar a Marita e cuidar dela no decorrer da vida, mas isso não era de conhecimento do Cláudio em relação a Marita ser sua filha. Ele tratava a Marita como filha também, mas ele não sabia que era consanguínea verdadeiramente filha. No decorrer da história, a gente percebe toda uma trama, um envolvimento, até que quando ela cresce, vira adolescente, já jovem, passa a ser uma moça muito bonita, Cláudio resolve aliciar a Marita. E então ele faz todo um esquema para que ela achasse que o homem que ela amava estaria procurando, esperando por ela em um quarto, e ele acaba por estuprar Marita.
E Marita sai dali totalmente desolada. Ela vem, atravessa o lugar onde ela estava, busca primeiramente remédios, porque ela queria tomar remédios para se matar, mas com a graça de Deus, naquele instante, a pessoa, o farmacêutico, era cristão, era espírita, e percebeu que ela estava com vontade de fazer alguma coisa que fosse errada. Então, ele dá para ela apenas um calmante leve que não levaria ela ao suicídio, a se matar. E Marita continua a sua situação, percebe que ela não tinha morrido em razão daqueles remédios e entra numa via pública e é atropelada. Então ela é levada para um hospital e enquanto isso, Cláudio está tendo uma conversa com sua esposa que conta para ela que Marita era sua filha de sangue e que por isso a mãe havia se matado. E Cláudio então entra em desespero, não sabe o que fazer, até que decide procurar a Marita. Ele chega no hospital e percebe ali que ela estava moribunda, que ela já iria desencarnar. Mas sem saber o que fazer, ele decide ficar ali com ela em todo momento que ela estivesse hospitalizada, porque ele viu que a única pessoa que estava ali era ele. De repente, eles recebem os dois a visita do farmacêutico que vai entregar para ele o Evangelho segundo o Espiritismo. Cláudio, então, decide, naquele momento de reflexão, naquele momento de recolhimento junto à sua filha, ler todo o Evangelho e passa a adorar a Deus, se arrepende imensamente daquilo que havia cometido e começa o perdão, buscar o perdão de Marita, mesmo ela estando ali naquela situação entre a vida e a morte, mesmo ela não estando compreendendo aparentemente nada do que ele havia pedido, havia falado. Mas Marita, por sua vez, em espírito, em um primeiro momento leva um susto enorme de ver Cláudio ali, e o sentimento que ela sentiu é de repulsa. Só que com o decorrer do tempo, ela percebe que a única pessoa que estava ali era ele. Ela começa a compreender o que ele tinha de bom para oferecer e ela vem a perdoar o seu pai. Então, a gente percebe que nessa história, somente quando Cláudio se recolhe em si, passa por esse processo de redescobrimento do seu ser, passa esse processo de reeducação de quem ele realmente era, ele consegue se aproximar de Deus, consegue aceitar o Evangelho do Cristo e consegue ser uma pessoa melhor que estava ali como um verdadeiro espírita se transformando moralmente, independente dos crimes que havia cometido. Da mesma forma acontece conosco. Nós, a todos os momentos, erramos e muito, não é pouco, mas quando a gente decide se abrir para o Evangelho do Cristo, a gente faz com que a centelha divina dentro de nós se acenda e a gente consegue caminhar de uma forma mais tranquila. O que iremos falar hoje é sobre a lei de adoração e justamente por isso eu trouxe a história de Cláudio, para que a gente pudesse observar que só quando ele adorou a Deus, ele conseguiu atingir o objetivo de evolução, que é o objetivo de todos nós nessa encarnação. E aí eu trago para nós a pergunta 649 do Livro dos Espíritos. Kardec questiona em que consiste a adoração. E o Espírito da Verdade vem nos trazer a resposta de que a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. E essa aproximação do homem, na verdade, é a aproximação de cada um de nós com o nosso eu mais puro, através desse sentimento inato que chamamos de adoração. Porém,
hoje, essa questão da adoração é muito influenciada pelas manifestações do que é sagrado das diversas religiões. Então, muitos de nós ainda pensamos que adorar é só quando estamos dentro do nosso templo, dentro da nossa casa espírita, dentro da nossa igreja e fazemos prece para Deus, quando na realidade a adoração é algo muito maior. A adoração é quando a gente se encontra com o nosso verdadeiro eu. E aí, livre de todas as nossas vicissitudes, nós conseguimos nos conectar ao Pai e conseguimos atingir aí uma sintonia superior àquela que nós somos acostumados a viver em razão das nossas más inclinações ainda. Sócrates, um dos precursores do espiritismo, traz para nós: conheça-te a ti mesmo. E João, no capítulo 8, versículo 32, traz: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Justamente para que a gente perceba a importância de nos conhecermos, para que nós consigamos atingir o nosso objetivo principal, que é retornar à casa do Pai, através da adoração também, que é uma das nossas leis divinas e, portanto, imutáveis. Mas aí eu vos pergunto, meus irmãos, qual a sua visão de Deus? Como você o imagina? Se me falar assim, Milena, eu quero adorar, mas quando eu adoro, eu penso em um ser, e esse ser é como? E aí a gente percebe que em Gênesis existe uma passagem que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que esse texto nos remete, senão a uma visão antropomórfica de Deus? Eu tenho certeza que quando eu questionei quem é Deus para você, como você enxerga Deus, provavelmente veio a nossa imagem, a nossa mente, aquela imagem de um bom velhinho de barba branca, como ele é desenhado aí para nós. E justamente por quê? Porque nós descrevemos Deus sob uma forma humana ou com atributos humanos. Nós o enxergamos assim. Se a gente for perceber lá na Capela Sistina, nós temos uma pintura de Michelangelo onde ele representa Deus dessa forma. Obviamente, ele coloca em volta de Deus vários anjos, demonstrando que Deus tem atributos que nós não temos. No entanto, a nossa mente, ela direciona a essa imagem de alguém bom e conserva Deus com essa visão antropomórfica. Kardec, em A Gênese, ele tem uma passagem também, um item, em que ele fala que as religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel, crerem-no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. E é justamente sobre isso que eu estou falando. Nós vemos Deus como nós somos, mas quando, lá na passagem de João, ele fala, lá na passagem de Gênesis, desculpa, ele fala que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, na realidade, ele não quer dizer na parte do corpo físico, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em nosso espírito, e isso eu trago para nós em nossa essência. Justamente o porquê Cristo falava que vós sois deuses, porque todos nós temos a essência divina dentro de nós. Acontece que na evolução da ideia de Deus na humanidade, nos deparamos primeiro com uma ideia de um Deus que seria imortal, e aí, com a nossa evolução, percebemos o desenvolvimento intelectual e moral do ser humano até chegarmos a pensamentos como o do próprio Albert Einstein. Ele dizia: eu creio no Deus que fez os homens e não no Deus que os homens fizeram. Então percebam, existe uma diferença muito grande entre quem é Deus e quem nós enxergamos como Deus. E nós só vamos conseguir adorar verdadeiramente quando nós o encontrarmos no nosso eu puro,
Porque se nós encontrarmos Deus ainda vinculado às nossas vicissitudes, nós ainda o enxergaremos desta forma antropomórfica, desta forma em que nós conseguimos compreender. Se nós caminharmos ainda por essa evolução, nos deparamos com povos que praticavam a adoração de pedras, de rochas, relevos, solos, é o que chamamos de litolatria, ou até mesmo adoração de vegetais, que seria a fitolatria, adoração de animais, a zoolatria, e a própria idolatria de ídolos, quando tratamos aí de culturas politeístas. Nesse mesmo tópico do Livro dos Espíritos, que é a lei da adoração, nos deparamos com a adoração exterior. E isso é algo que a gente está muito acostumado a vivenciar, porque a gente adora muito Deus quando nós estamos aí nos nossos cultos, nas nossas reuniões públicas, na nossa casa espírita. Então Kardec questiona: precisa de manifestações exteriores para adoração? O Espírito da Verdade vem responder na pergunta 653 do Livro dos Espíritos que a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. E isso está muito ligado ao que vem de dentro. Na realidade, nós deveríamos deixar de vestir máscaras apenas quando entramos no templo. Inclusive, isso nos remete à questão da hipocrisia que o Cristo sempre nos falava. Ele dizia que éramos hipócritas porque pregávamos coisas que não cumpríamos. E a adoração exterior, por muitas vezes, acontece dessa forma. Nós temos no livro Memórias de Padre Germano a história de uma senhora que havia matado seu marido, havia ali envenenado seu marido e posteriormente ela recebeu uma fortuna de herança, gastava muito na igreja, ia todos os domingos à missa, confessava todos os seus pecados, à exceção deste maior. E de repente ela tinha uma filha com esse homem, queria entregar a filha para o convento. Queria que essa filha se transformasse em uma freira justamente por conta do remorso que ela sentia toda vez que via essa filha. Até que então o Padre Germano conversa com ela, diz que sabia porque o seu marido havia confessado que ela tinha o matado, ela tinha o envenenado. E ela então entra nesse processo de reconhecimento do verdadeiro eu, do que ela havia cometido, para que ela pudesse partir para o arrependimento do seu ato e posteriormente para que ela pudesse partir para a mudança e se transformar, evidentemente. Então, de nada adianta se nós estamos cultuando, adorando ao Pai da boca para fora, se a gente não está cuidando das nossas ações e do nosso próprio íntimo. Porque adorar a Deus é muito mais um processo intrínseco, muito mais um processo interior, interno, do que externo. Obviamente que nós ainda precisamos destas paredes, destes muros de pedra, para que a gente consiga se conectar um pouquinho mais e consiga esquecer toda a movimentação do dia, toda a movimentação do nosso trabalho, mas a gente precisa compreender que este processo de adorar tem que entrar mais para o nosso campo íntimo e que nós precisamos aí começar a construção dessa adoração de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais genuína do que ela é feita até então. E aí vem a questão 654, mas Deus tem preferência pelos que adoram desta ou de outra maneira? Então o Espírito da Verdade vem dizer que não, que Deus prefere quem o adora do fundo do coração, com sinceridade. E se você faz o bem, você evita o mal também, e assim Deus fica satisfeito. Inclusive,
o Espírito da Verdade vem nos colocar que não são julgadas as nossas cerimônias, mas que os rituais seriam desnecessários quando nós percebemos que o nosso verdadeiro templo está dentro dos nossos corações. Voltando na questão da hipocrisia, então ele coloca que é hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos seus atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Então a gente vê aí aquela imagem da pessoa que vai à igreja, vai ao culto, ora, e de repente ela sai de lá e trata os seus funcionários como se eles fossem escravos. Tratam um mendigo, por exemplo, como se ele fosse alguém nojento ou indigno de sua palavra. Pratica a maledicência, é uma pessoa preconceituosa e pratica maus tratos contra animais. Então, essa pessoa, ela é hipócrita, porque ela nem está buscando sequer se melhorar. Então, é isso que nós devemos rever nas nossas condutas. Como nós estamos agindo diante do Pai? Como nós estamos buscando adorá-lo? Se é de forma exterior, apenas para tirar aquela foto, postar no Facebook, para se autopromover nas redes sociais, para que seja aclamado como uma pessoa boazinha, como alguém que é superior ao outro moralmente, ou se nós estamos verdadeiramente revendo as nossas condutas e agindo como verdadeiros cristãos. Fica a reflexão aí para cada um de nós. Obviamente, não cabe a nenhum dos cristãos fazerem apontamentos e julgarmos, até porque, como eu disse, essas questões são muito íntimas, são internas. Para complementarmos sobre a lei de adoração, a gente entra na questão da vida contemplativa. E aí Kardec questiona, mas olha, as pessoas que escolhem apenas contemplar a Deus, apenas viver em meditação, elas têm algum mérito? Deus enxerga essas pessoas como superiores? Então o Espírito da Verdade vem responder de uma forma muito simples que não. Porque se elas não fazem o mal, elas também não estão fazendo o bem a partir do momento que elas decidem ficar apenas contemplando a visão que cada um tem sobre Deus. E se não fazer o mal e também não fazer o bem, é considerado como mal que aquela pessoa está fazendo, um mau proceder. Deus quer que na realidade os homens pensem nele, mas também quer que a gente pense em todos os outros. Isso é uma questão que está muito ligada à lei da sociedade. Se nós temos aí uma lei divina para nos reger e ela nos impõe a convivência em sociedade, é justamente porque nossa evolução depende desses relacionamentos interpessoais, desses conflitos que temos muitas vezes em nossas famílias, no nosso trabalho, para que a gente consiga superá-los. Então, imaginem vocês se não existisse o instrumento que burila a pedra. Ela nunca se tornaria um diamante. E da mesma forma acontece conosco. Se nós passássemos a vida toda, a encarnação toda, apenas em meditação, apenas em prece, contemplando Deus da forma como a gente acredita que Ele seja, nós não conseguiríamos passar pelas provações tão necessárias para a harmonização do nosso próprio ser. Então, o verdadeiro processo de melhoria está ali nesse relacionamento que devemos ter dentro da sociedade. E por isso a vida contemplativa, na maioria dos casos, não agrada a Deus. Por óbvio, tudo no Livro dos Espíritos a gente sabe que é relativo e que o Espírito das Verdades nos coloca muito a intenção da pessoa. Então, aquela pessoa que tem uma intenção de ter a vida contemplativa para verdadeiramente ajudar o próximo através das suas preces, através das suas orações, vai ter avaliado sua conduta de uma forma mais positiva. E aí a gente já entra na questão da prece e a pergunta é: agrada a Deus a prece?
Com certeza a prece, ela é sempre agradável a Deus. E quando ditada pelo coração, muito mais, né? Então, Madre Teresa de Calcutá nos coloca ali que mais valem as mãos que trabalham que os lábios que oram, justamente porque a gente passa a entender que a prece não é só aquela prece que falamos decorada, que falamos pelo lábio. Não, a prece é o que nós fazemos pelo nosso coração e com o objetivo único de praticar a caridade, sabendo que a caridade é o amor em ação e, em especial, é o amor que estaremos desenvolvendo pelo nosso próximo. Então, a prece, quando ela é dita com fé, com fervor, ela nunca é fútil, ela é sempre avaliada como algo positivo para nosso Pai. E se a gente percebe aí que algumas pessoas que não estão fazendo a prece com amor, ela faz com que seja algo frívolo, algo fútil, a não ser que essa pessoa esteja em um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, a prece ela é muito importante, que é um instrumento para todos nós, para que consigamos nos conectar com o Pai, que sempre se agrada de nossas orações, em especial quando ela vem do coração. Para que a gente possa ilustrar a importância e a força da prece, eu trago para nós a história do livro Missionários da Luz, onde a gente trata da prece de Cecília. Cecília era casada com um homem que tinha ali disfunções no campo sexual, ele vivia nos prostíbulos, ele não conseguia se manter fiel aos seus compromissos com a esposa, e a espiritualidade, através de André Luiz, traz para nós que ele já estava infestado de larvas, de bacilos no campo sexual. Então, seu esposo chega até sua casa e Cecília estava em prece fervorosa, acreditando no tratamento do seu esposo. E a espiritualidade vem nos relatar que, através da sua prece, ela emanava energias tão fortes e tão luminosas que conseguiam espargir todos esses serizinhos, todos essas bactérias, essas larvas, fazendo com que ele recebesse um verdadeiro tratamento homeopático. É importante ressaltarmos que o tratamento verdadeiro, ele vem com a nossa mudança de conduta. Portanto, ainda que Cecília estivesse com a fé genuína de que seu marido estaria sendo tratado, e estava, seu marido só ia receber a verdadeira cura quando ele mudasse ali a sua condição mental e quando mudasse a sua conduta, não procurando mais as disfunções do campo sexual. Então, através da prece, o Kardec questiona o que nós podemos proceder, o que nós podemos buscar. E aí a espiritualidade traz para nós que nós podemos louvar a Deus, nós podemos pedir a Deus e nós podemos agradecer. Obviamente que na questão do pedir, nos deparamos com aquela frase célebre do Cristo de que pedi e obtereis, mas tudo aí dentro de uma questão da justiça, do nosso merecimento. Então, não devemos pedir coisas supérfluas, coisas materiais, mas sim que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas e que a gente tenha verdadeira aceitação daquilo que estiver aí no nosso planejamento reencarnatório, dentro das nossas condições evolutivas e do nosso mérito para receber. O importante, portanto, não é orar muito, mas orar bem. Então aí eu trago para nós aquela lição de que pouco importa saber falar palavras difíceis, saber fazer uma prece de 5, 10 minutos. O que importa é se nós estamos colocando o nosso coração, o nosso interior dentro dessa prece, e mesmo que ela seja dita em 3, 4 palavras, ela vai agradar ao nosso Pai. Outro tópico da lei da adoração é o politeísmo.
Kardec, ele muito curioso, como nós bem sabemos, ele discorre sobre isso e fala, não, mas por que razão então, se temos um Deus único, a crença politeísta ela é muito difundida e uma das mais antigas e espalhadas da humanidade? E aí, o Espírito da Verdade vem nos trazer a resposta de que, na realidade, como falamos anteriormente, com a evolução do ser humano, foram se consolidando as ideias que temos e tínhamos de Cristo, de Deus, me desculpa. E com essa ideia, a gente percebe que existia uma força superior a tudo, uma força maior, só que na condição evolutiva que a humanidade estava lá em seus primórdios, a gente não tinha condição de racionalizar o que era Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E como não tínhamos essa condição, era necessário materializarmos essa imagem, como eu disse anteriormente, em especial materializando na figura desse velhinho com barbas, com cabelos brancos. E então tudo que transpassava a inteligência da humanidade da época, tudo que era superior aí ao que o homem conseguia compreender, ele tratava como sobrenatural. E aí ele tratava como Deus. Só que é importante a gente perceber que mesmo nessa época, sempre existiam espíritos encarnados que vinham uma condição evolutiva maior, que vinham para nos auxiliar em nosso crescimento e nossa evolução. E esses daí ainda mantinham a ideia de que a inteligência suprema era apenas uma. E por isso, aos poucos, essa ideia do politeísmo vai se extinguindo, porque nós vamos percebendo que não existe nada além de Deus, nada que se compare a ele em seus atributos, em sua magnitude. Existe essa força suprema que é Deus. Agora, os demais são seres humanos que, para aquela época, eram seres mais evoluídos, né? E para finalizar, a gente traz sobre os sacrifícios e a gente percebe que Deus abençoa sempre os que fazem o bem, e justamente está aí o nosso mérito em buscar fazer o bem para o nosso próximo, em especial aquele que nem espera de nós uma atitude benéfica, um auxílio. E o melhor meio de honrarmos Deus consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Na realidade, para Deus, a sua verdadeira adoração é quando nós nos posicionamos de acordo com o evangelho exemplificado pelo Cristo. Cristo diz para que a gente vá até ele, para que a gente passe aí a buscar o seu jugo, porque ele é muito mais leve, para que a gente compreenda que o fardo com ele é muito mais tranquilo, e justamente é isso que nós devemos fazer para adorar a Deus, né? Então, quando a gente estende a mão para alguém que precisa, quando a gente tem uma conversa fraterna, quando a gente faz a prática da própria caridade material, doando coisas, né? Não só as coisas que a gente não utiliza mais, mas coisas novas, coisas que a gente sabe que a pessoa precisa, nós estamos adorando Deus. Então, é isso que é o verdadeiro sacrifício, é deixarmos a nossa família, muitas vezes, renunciarmos o nosso tempo para irmos na casa espírita, auxiliar aí na sessão mediúnica, por exemplo, compreendendo a mediunidade como um auxílio ao nosso irmão desencarnado que possa estar em desesperação. Então, todas essas renúncias que nós fazemos em prol do nosso próximo são avaliadas e são colocadas como adorar a Deus. E, inclusive, ele continua: não quero dizer que com isto ele desaprove as cerimônias que nós praticamos para dirigir as nossas preces. Ele não desaprova.
As nossas preces praticadas dentro do nosso templo, elas são bem vistas, mas o que vai valer mais, o que vai pesar mais, são as boas ações. Inclusive, ele continua: dizei, em consciência, se Deus deve atender mais a forma do que o fundo. Então, se nós buscarmos racionalizar a nossa fé, a fé raciocinada, e pararmos para pensar, o que vai agradar mais a Deus? Eu fazer uma prece ou eu entregar um prato de comida para o meu irmão que esteja necessitado? Eu ficar aqui orando apenas por mim, louvando, agradecendo, ou eu ter uma conversa fraterna com alguém que está querendo se suicidar, alguém que esteja passando por uma depressão profunda, pela síndrome do pânico. Inclusive, nesses momentos, a gente deixa de viver o nosso eu e passa a deixar o Cristo viver em nós. Paulo, em dado momento, ele fala que quando ele já estava ascendendo em seu espírito, ele diz que ele estava em êxtase porque já não era mais ele que ali vivia, mas sim o Cristo que vivia por ele. Então, esse é o nosso objetivo e é esse o verdadeiro sacrifício que Deus espera de cada um de nós e quer que cada um de nós faça. Eurípides Barçanufo, ele sempre fazia essas concessões, essas renúncias, e temos também a história de Bezerra, né? Então a gente percebe que esses espíritos de alta envergadura moral, como o próprio Chico, que deixa aí toda uma existência que poderia ser casado, ter filhos, ele abdica de tudo isso em prol de todos nós para que tivéssemos todas essas obras e para que conseguíssemos compreender melhor o Evangelho do Cristo. Nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma interpretação, e da mesma forma as obras complementares nos auxiliam a interpretarmos de uma forma mais precisa o que o Cristo queria nos dizer através de suas palavras. E para que a gente possa finalizar o nosso momento da noite, eu trago para nós a mensagem de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, este foi o verdadeiro sacrifício. E é exatamente este o sacrifício que Deus quer de cada um de nós. Ele deseja que cada um carregue a sua própria cruz e a partir daí construa o seu caminho buscando a porta estreita para que possamos deixar as questões materiais e sermos mais abnegados e sermos mais tranquilos diante de nossas provas, resignados, para que consigamos a nossa tão desejada, tão almejada evolução. É esse o nosso objetivo e, portanto, adorar a Deus é praticar a caridade. Essa é a melhor forma de adorarmos. Continuemos em prece sempre, mas aliemos a nossa prece à adoração que vem de dentro, à autoiluminação, ao autoconhecimento e à autoeducação, para que consigamos pôr para fora essa vontade de fazermos melhorias para o nosso próximo. Essa é a mensagem da nossa noite. Eu espero que todos vocês agora possam fazer essa reflexão e que nós consigamos adorar de uma forma melhor ao nosso Pai do que estávamos acostumados até então. Muito obrigada pela presença de todos, pelo convite e essa casa espírita que sempre me acolheu com muito amor, com muito carinho. Estou muito feliz de estar aqui e espero que ainda nos encontremos por muitas outras oportunidades. Eu vou fazer a nossa prece de encerramento neste instante. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e neste instante vamos nos conectar a Deus, nosso Pai, através dos nossos corações, rogando, Senhor, a Ti muita perseverança, muita fé, muito amor, para que consigamos seguir o nosso caminho, trilhando
aqueles exemplos deixados pelo Cristo. E assim, Senhor, sentindo as dores morais que o nosso Mestre amado sentiu no sacrifício do Gólgota, rogamos a Ti para que todas essas provas nos fortaleçam e nos induzam, Senhor, ao momento em que consigamos enxergar tudo aquilo que seja necessário à nossa evolução. Mestre amado Jesus, abençoe cada lar aqui representado, abençoe, Senhor, a cada um de nós e esteja conosco hoje e sempre. Graças te damos, que assim seja. Um abraço, pessoal, e até mais.